Receita Federal estima uma perda de arrecadação de até 35 bilhões de reais até 2027, com a isenção de impostos das compras internacionais de até 50 dólares. A gente volta a Brasília com a repórter Luciana Verdolim. Luciana, essa projeção foi divulgada por qual órgão ou entidade? Pela própria Receita Federal, Tiago. E a preocupação é grande lá dentro do Ministério da Fazenda, porque inicialmente a ideia era taxar essas compras de até 50 dólares. Agora, depois da repercussão negativa, inclusive aqui dentro do Palácio do Planalto, a própria primeira-dama reclamou dessa ideia de taxar as compras. O governo vai isentar até 50 dólares, definir uma série de regras e, segundo a própria Receita Federal, 80% de todas as compras realizadas por brasileiros, inclusive de pessoas jurídicas, vão se adequar a essas novas regras da isenção. Antes, a isenção era apenas de pessoa física para pessoa física. O impacto aí na arrecadação deve ser bastante significativo. É uma arrecadação presumida que deixa de ser levada em consideração pela Receita Federal de 35 bilhões de agora, meados de 2023 até 2027. A indústria está muito preocupada com essa possibilidade, está reclamando que vai ocorrer, já está ocorrendo e vai aumentar a chamada concorrência desleal entre os produtos fabricados aqui no Brasil e os produtos estrangeiros. Por isso, representantes da indústria, do varejo, foram até o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e pediram que uma solução fosse encontrada. A avaliação que se faz é que por dia chegam ao país 1 milhão de encomendas e não dá para fiscalizar isso tudo. A CNI, a Confederação Nacional da Indústria, aponta que só na indústria vai haver uma perda, inclusive de empregos, 500 mil empregos, e até o fim do ano a expectativa é de um rombo de 20 milhões de reais. Pois é, esse rombo vem chamando atenção em relação a essa arrecadação também, e a Receita Federal faz esse alerta aqui no Brasil. A Luciana Verdolim ainda volta nessa edição do nosso Jornal da Manhã. A gente gira com os comentaristas esse assunto, falando sobre a arrecadação e toda essa discussão, não é, Amanda? Nas vésperas de uma possível aprovação no Senado da reforma tributária. O que esse número representa? Tiago, esse é o exemplo de uma medida que foi muito mal comunicada pelo governo, porque ela partia de um pressuposto correto. Essas varejistas, grandes varejistas e lojas, sites eletrônicos chineses, faziam uma simulação para se passarem por pessoas físicas. Eles fracionavam essa mercadoria, essa compra, e como a compra, o comércio entre pessoas físicas não é taxado até esse valor de 50 dólares desde a década de 90, essas varejistas chinesas e internacionais, estrangeiras, passavam por pessoas físicas, fracionavam essa mercadoria, essa compra não era taxada, era uma maneira de burlar o fisco, de burlar a lei e também de promover uma concorrência desleal com as varejistas nacionais. Aí o governo federal ia tomar uma medida acertada. Qual medida? Taxar todas as compras entre pessoas físicas, justamente para tentar contornar essa manipulação da realidade, até 50 dólares. Só que isso gerou uma repercussão péssima nas redes sociais, foi muito mal comunicada, muito mal explicada pelo governo, e o governo teve que recuar, o Ministério da Fazenda teve que recuar e depois lançou essa medida de manter até 50 dólares também a isenção, inclusive no comércio com empresas, com pessoas jurídicas, desde que elas prestassem contas ao fisco e se adequassem a determinadas regras. Os varejistas estão chiando com razão, né? Tem que haver essa grita mesmo da indústria nacional, do comércio, do varejo nacional, porque eles são os maiores prejudicados. Isso deixa de gerar renda e deixa de gerar emprego. Por outro lado, na outra ponta tem o consumidor, que é quem acaba emprestando popularidade ao governo, que se sente prejudicado porque se acostumou a comprar, fazer compras muito mais baratas desse comércio estrangeiro. Então, de fato, é uma situação complicada para o governo. Beraldo, como que essa taxação de produtos de até 50 dólares impactaria a indústria aqui no Brasil?
Olha, o grande problema é que, ao contrário do que a Amanda disse, o que gera desemprego, perda de arrecadação, não é isso. Não são os $50 de quem está importando. O grande problema é que o Brasil, vamos imaginar que é uma casa fria, gelada, e aí fica a pequena indústria discutindo o cobertor. Nós temos é que aquecer a casa. Temos que ligar a lareira, colocar um sistema de aquecedor para que fique todo mundo quente. Mas não, vamos ficar no protecionismo, porque eu não posso concorrer com $50. Olha, quem teve a oportunidade de viajar para os Estados Unidos, Canadá, países da Europa, quero saber se alguém foi abordado pela Receita Federal desses respectivos países para saber, deixa eu ver seu celular, deixa eu ver seu relógio, o que você está trazendo aí, seu computador, você comprou aqui, comprou... Isso é uma cabeça da mediocridade brasileira que não consegue fomentar a indústria nacional para que a gente tenha competitividade. O nosso problema não é a taxação de $50, é muito maior do que isso, mas o governo só quer tratar do que dá notícia, não quer tratar do problema real. Ô, Beraldo, você me desculpe, mas se empresas fazem uma burla para não pagar imposto e as empresas nacionais estão pagando imposto e estão pagando impostos altos, elas têm todo o direito de reclamar e de reivindicar os seus direitos. Se você tem um comércio internacional online burlando as regras fiscais para fracionarem essa mercadoria, para se passarem por pessoas físicas para vender sem pagar imposto, então você tem uma concorrência e você tem um comércio desleal. Se você fosse um varejista nacional, com certeza você estaria batendo na porta do governo e fazendo a mesma reclamação. Uma coisa é você fazer uma reivindicação justa, outra coisa, da qual você também tem razão, é você estimular e gerar mais competitividade e ambiente para a produtividade da indústria nacional. São duas coisas completamente diferentes. Agora, se a regra vale para a indústria nacional, tem que valer para o estrangeiro, muito mais para o estrangeiro. Amanda, a legislação original não estabelece diferenciação entre pessoa física ou jurídica. Isso foi uma interpretação e agora os varejistas então, ficam se apegando a isso para poder proteger-se. Quando, na verdade, se eu fosse um varejista, eu estaria cobrando uma reforma muito mais ampla para que nós tivéssemos no Brasil o ambiente competitivo necessário para que o país inteiro crescesse e não ficar... É a reforma tributária, né? É a reforma tributária. Isso, obviamente, é uma invencionice para pressionar a reversão dessa decisão que foi tomada. Não é invencionice, está na legislação. Desde a década de 90, o comércio entre pessoas físicas até $50 não é taxado. O que essas empresas estrangeiras faziam é manipular a realidade, se passarem por pessoas físicas, fracionar a mercadoria para burlar a lei. O que elas estão fazendo é burlar a lei. São coisas diferentes. Bom, mudando